que espécie de peixe é essa que eu tô falando para você não produzir? Você sabia que essa é a espécie que vai fazer com que a sua piscicultura vá à falência? Sabe que espécie é essa? Gente, é a espécie que não se adapta à região que você está. É a espécie que não tem comercialização na região onde você está. Senhora, eu não estou entendendo, mas pode ser qualquer espécie? Sim, pode ser qualquer espécie. Quando a gente fala de escolha a espécie e a espécie que você vai escolher para produzir vai definir o seu faturamento, significa que se você escolhe uma espécie de peixe que não vai ter comercialização fácil aí na região onde você mora, ou que o clima do lugar onde você mora hoje, onde você vai produzir seus peixes, é um clima que não é favorável ao desenvolvimento da espécie que você escolheu, você precisa prestar atenção nisso. Esse é um dos passos que vão fazer com que você tenha mais sucesso ou talvez não tanto sucesso assim, tá? Esse é um dos fatores que vai fazer com que você consiga ter maiores produtividades ou, às vezes, ter dificuldade ou ciclo de produção de difícil comercialização. Então, imagine assim, ó, se eu moro no Mato Grosso, né? Se você já me acompanha, que você sabe, eu moro em Sinop, no estado de Mato Grosso, então é o norte do estado de Mato Grosso, e a nossa média de temperatura anual aí, vou chutar baixo, eu não sei exatamente a média, mas eu vou dizer que é 29 graus, tá? Nossa média de temperatura anual, 29 graus. Imagine se eu decidir que quero produzir truta aqui em Sinop. Não sei se vocês sabem, mas a truta é uma espécie de peixe de clima temperado, ou seja, é uma espécie de peixe que a temperatura ótima de desenvolvimento, de crescimento, de ganho de peso, de conforto térmico para a espécie, a truta, é uma temperatura baixa, uma temperatura aí de 13 graus, 12 graus. Então, a truta é uma espécie de peixe que em altas temperaturas não desenvolve, né? Tem desenvolvimento lento, podendo inclusive chegar à mortalidade, né? Quando a gente tem temperaturas aí 31, 32 graus, né? Às vezes a gente tem temperatura de água, né? Desse nível aí aqui no estado, dependendo da época do ano. Então, mas eu quero produzir a truta, ninguém produz truta aqui em Sinop, para que é que eu não vou produzir a truta? E aí eu decido escolher produzir a truta. E aí, gente, não tem milagre. Não tem milagre. A truta não vai desenvolver aqui no estado do Mato Grosso. Não vai, porque está contra a fisiologia, vai contra o metabolismo da espécie de peixe. A mesma coisa acontece quando um piscicultor decide que quer produzir o tambaqui lá no sul, no sudeste do país, né? Então, isso vai contra a fisiologia do peixe. Então, né? O peixe vai morrer? Pode vir a mortalidade, mas além de só mortalidade, a gente precisa olhar qual é o tempo de engorda que esse peixe vai ter. Será que, mas ninguém produz o tambaqui lá no sul do país? Será que não é mais barato quem quer realmente consumir um tambaqui, comprar um tambaqui que foi produzido no Mato Grosso do Sul, em Rondônia, que são lugares onde o peixe vai ter um desenvolvimento acelerado, um ganho de peso rápido, um ciclo de produção mais curto, do que eu ter o ônus de produzir um peixe que não vai dar certo com o clima da região, e aí ter uma produção muito longa, com isso o custo de produção dessa espécie de peixe vai ser muito mais alto do que se ele for produzido, né, em outros lugares que tem um clima mais favorável para o desenvolvimento desse peixe. Então, você precisa entender isso, que não é você que decide que espécie que vai ser produzida. Primeiro, é você escolher a espécie que vai ter desenvolvimento de crescimento compatível com a região onde você mora. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é,
você produzir, escolher uma espécie de peixe que tenha comercialização no lugar e para o nicho de clientes que você vai atender.